Olá pessoal, eu sou o Reinaldo e estou por aqui para mais um Soco de Sexta, aqui no meu canal, renovando o seu entendimento e trazendo para você nunca respostas prontas, mas questionamentos a respeito da nossa política e da nossa situação como sociedade. Eu, como costumo dizer aqui nos meus vídeos, eu poderia até te trazer respostas prontas, mas não vou te poupar desse trabalho. Pois é, esse é um canal de reflexão e se você gostou, compartilha com teus amigos para propor essa conversa, para propor esse debate e, enfim, fortalecer o pensamento. Ficou nítido como nunca antes que existem dois lados e os dois lados pensam bem diferentes. Ao contrário do que a mídia tenta te colocar ou para fazer você entender, existe um lado que é sim fã e amigo de ditadores, é sim inimigo da liberdade, é sim inimigo da igreja, inimigo da religião, inimigo da vida e amante do socialismo. E o outro lado é tudo que se opõe a isso. Eu diria para você que não é um exercício de imaginação pensar como o Brasil pode se tornar, tendo em vista que nós temos exemplos como a Argentina, Nicarágua e Venezuela aqui do lado acontecendo neste exato momento a respeito de ausência de liberdade, perseguição e fome. Ou seja, o Brasil vai ter o destino que ele merece. Seja você que acordou para a política agora, seja o seu grupo, a sua igreja, ou seja qualquer outra situação a qual você é envolvido e que só se envolveu com a política brasileira de 2, 3 anos para cá, você vai ter o que merece. Assim como aqueles que são os militantes que há 16, 18 anos estavam no poder, governando a coisa toda e conseguiram estabelecer um sistema, uma cleptocracia, como bem disse um ministro do excelso Tribunal de Deuses do Jurídico. Opa, esqueci. Não é esse o nome. É Supremo Tribunal Federal. Isso. Como disse o ministro do Supremo Tribunal Federal, houve uma cleptocracia no Brasil. Talvez você não queira acreditar nisso e talvez para você seja mais confortável você admitir que existe uma conspiração contra uma figura, que é a figura do Nove Dedos, do que você realmente enxergar os fatos de que bilhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos por esses esquemas de corrupção. Então, para você, talvez seja muito desconfortável imaginar que o seu país foi tão saqueado e que você, a tua ausência ou até mesmo o teu voto teve a ver com isso. Pois bem, também eu consigo lidar com o fato de que talvez você goste de bandido. Talvez você tenha uma empatia pelo lado negro da força, pelo crime. E isso é muito normal, isso é muito comum na sociedade. Sempre vão haver pessoas que querem o lado bom e pessoas que querem o lado ruim e que têm uma empatia pelo lado negro da força. Afinal de contas, na infância, como seria brincar de polícia e ladrão se todo mundo fosse polícia? Sempre vai ter aquele que tem que é mais afeito à maldade, que é mais afeito, infelizmente, pela natureza caída do homem, nós vamos ter pessoas que vão ter uma inclinação, uma simpatia para o mal. Tendo em vista que hoje, culturalmente falando, existe uma programação que te leva a torcer para o bandido, que te leva a olhar para o mal com mais empatia do que você deveria, é normal que as pessoas possam cogitar em votar num cara que simplesmente ele é genial no jogo político, mas totalmente voltado para o mal. Reinaldo, por que você fala que o cara é genial? Pensa bem, o cara tinha um plano de poder para a América Latina. Esse plano de poder foi parcialmente quebrado e agora eles voltam com uma rotina de força talvez maior do que quando eles caíram, quando eles saíram, porque agora eles têm o pretexto de colocar a sua agenda para rodar numa velocidade, numa potência muito mais forte do que antes. Ou seja, hoje o Lula vai entrar e vai passar o trator por cima de igreja, vai perseguir mesmo, vai cercear a mídia, vai realmente detonar com tudo que possa se colocar como oposição para que ele venha a ser um Maduro, um Chaves ou um Fidel, que são seus amigos e ídolos. Então, esse impeachment da Dilma, essa saída, essa prisão do Lula, talvez tenha feito com que eles venham e engatem uma marcha muito mais forte. E eu falo isso baseado em informações que eu tenho coletado e analisado, porque um ex-presidiário, um cara de ficha extremamente suja, subir num palanque para dizer que vai prender um general, ele deve saber muito o que ele tem de forças por trás e o que ele está vindo realmente a fazer e qual é o intuito dele nesse tempo. Então,
Não se engane você de que se a esquerda tomar o poder, virão coisas muito, muito ruins, parecidas com os nossos países vizinhos. Então não vai ser novidade alguma, mas como eu já disse, eu consigo conviver muito bem com o fato de você gostar ou até mesmo ter uma inclinação pelo mal, pela esquerda, pelo bandido. Infelizmente, nós dividimos o mesmo país. Nós que não gostamos de bandido e os que gostam de bandido. E eu digo os que gostam de bandido porque, para dar o conforto a um candidato à presidência da República, sair com um boné do Complexo do Alemão, com a sigla dos parceiros do crime, dos cupinchas do crime, e você votar nesse cara e não votar no cara que tem o boné do Brasil, da seleção brasileira, o boné da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, é porque você gosta do crime. O estranho é que essa turminha que gosta do crime, muitos deles não são de comunidade, não são de periferia. Eu moro num bairro periférico, mas normalmente quem é apaixonado, quem vê essa coisa romântica do criminoso é a minha turminha lá de Higienópolis, dos Jardins, né, do Morumbi. É a turma que consegue ver o banditismo como uma questão de classe. Frase essa do Eric Hobsbawm, um pensador muito citado na esquerda, um pensador esse que foi utilizado durante muito tempo nos discursos de esquerda para construir essa questão do nós contra ele, do seguinte, que se eu sou pobre é porque tem algum rico que tenha mais que eu. Então, a partir do momento que aquele jovem dos Jardins, de quinta geração de família rica, que passa as férias em Aspen, passou a ouvir Racionais MC e achar que aquela era a linguagem da vida dele, nós já temos uma distorção muito grande que casa e que cai nisso que nós temos hoje, onde nós temos idólatras de bandido a ponto de um presidente da República se sentir confortável de colocar um boné de uma facção criminosa e dar um recado para a sociedade de que vai ser assim mesmo, o crime vai mandar, goste você ou não. Para minha infelicidade, que divido o país com você, que gosta de bandido, que acredita em mentira e que tudo o que vem contra aquilo que você colocou como um pensamento, um dogma ou algo seu é uma teoria da conspiração e é algo muito exagerado, infelizmente nós vamos combater no campo das ideias e, se preciso for, nós iremos às ruas e vamos colocar a nossa posição. Assim como foi dito por aliados do Lula, que eleição não se ganha, se toma, assim como foi dito por aliados do Lula que eles erraram simplesmente em não se aproximar dos militares, porque eles aparelharam todos os outros segmentos da sociedade e faltou os militares aí para que eles tivessem concluído a sua venezualização do Brasil. E por que eu digo que eles aparelharam todos os sistemas, né, todos os segmentos da sociedade? Eu vou falar especificamente de um. Hoje saiu uma notícia que o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, ele fez um despacho lá proibindo a investigação dos institutos de pesquisa. Pasmem. Os institutos de pesquisa que têm sido questionados pela sociedade, altamente questionados após as eleições, não vão poder ser investigados antes das eleições. Talvez porque as informações que viriam dessas investigações, informações essas, algumas que eu já até dei num outro vídeo meu, fariam você entender que o jogo está montado. Isso mesmo, o jogo está montado. Eles têm os ministros, eles têm os juízes, eles têm a militância, eles têm a mídia, eles só não têm o povo e o voto. Mas o povo e o voto não é relevante, porque ao final do dia, assim como disse Joseph Stalin, não importa quem vota, o que importa é quem conta os votos. E eles contam os votos. Afinal de contas, não seria muito estranho? Eu, Reinaldo, sou pago para garantir a segurança das eleições. E aí alguém vem e fala para mim, Reinaldo, essas tuas eleições não estão muito seguras. Que tal se a gente colocar um modo anexo de segurança? Que tal que se essas tuas eleições, ao invés de serem só votadas eletronicamente, que elas também tenham um segundo modelo de contagem, para que, se der algum problema, a gente possa ir nesse segundo modelo. Pô, mas o que é esse segundo modelo? Nada, um papelzinho que vai cair lá numa caixa e que por amostragem a gente possa pegar e recontar uma urna ou duas para ver se algum dos lados manipulou. Veja bem, o lado que está no poder normalmente tem uma vantagem estratégica de manipular as eleições. Então o lado que está no poder teria que ser o lado que defendesse as eleições mais nubladas possíveis, as eleições mais anuviadas, mais cinzentas possíveis. No entanto, o lado que está no poder é o lado que quer uma dupla, tripla, quádrupla conferência, e o lado que se opõe, mas esteve no poder aí por 16 anos, e se somar no Teatro das Tesouras, esteve no poder aí por quase 30 anos,
Esse outro lado não quer que haja uma segunda conferência. Ou seja, aquele boletim que sai de dentro daquele aparelho eletrônico, ele é a única confiança que nós temos de que tudo ocorreu bem e que eu e você sabemos que, não sei, porque quando eu compro alguma coisa eu quero um recibo. Eu gosto de um recibo, eu emito um recibo. Precisa-se haver uma segunda comprovação, mas na votação no Brasil não tem. E quem fala disso está se colocando em risco. Inclusive eu estou trazendo apenas uma reflexão, tá, ministro? Estou apenas repensando aí. Longe de mim questionar a sua excelsa sabedoria. Longe de mim levantar algum pressuposto de que, por conta da sua história, do seu currículo, ou até mesmo das suas alianças, você possa estar de alguma forma envolvido com alguma coisa que venha interferir no destino da nação. Ou seja, o jogo está posto. O jogo está posto, quem conta os votos são os mesmos que querem os votos, quem fala é calado, e tudo isso é culpa tua, é culpa minha, que durante um bom tempo nos omitimos das questões da sociedade e agora precisamos tomar alguma atitude, do sentido de correr atrás para que o nosso Brasil não vire uma Venezuela. Mas, se chegar a esse ponto de perdermos essa batalha, também será da vontade de Deus e também será uma consequência, uma colheita daquilo que nós não temos feito durante todos esses anos. Aqui não tem resposta pronta, tem renovação de entendimento, para que você venha, nesse soco de cesta, trazer um pouco mais de reflexão para as tuas decisões. Meu nome é Reinaldo, eu estou nas redes sociais como Reinaldo NB, numa sexta-feira muito chateada por estar vivendo em uma ditadura.